Descrição técnica do código de problema OBDII. Distância, variação da corrente do motor de controle de fluxo de ar de admissão de diesel. O que isso significa? Esse código genérico de diagnóstico de falha no motor, trem de força, motor, DTC, geralmente pode ser aplicado a todos os motores equipados com OBDII a diesel, mas aparece com mais frequência em alguns caminhões Chevy, Dodge, Ford e GMC. Embora genéricas, as etapas exatas de reparo podem variar dependendo do ano, marca, modelo e configuração do trem de força. O sistema de controle de fluxo de ar de admissão de diesel, DIAFCS, geralmente é parafusado no coletor de admissão no fluxo de ar de admissão. O sistema DIAFCS controla a quantidade de fluxo de ar recebido variando um sinal para um motor operado pelo Powertrain Control Module (PCM). O motor abre e fecha uma placa do acelerador que regula o fluxo de ar. O PCM sabe quanto ar limpo e filtrado está entrando no motor com base no sensor de posição do fluxo de ar de admissão de diesel, também conhecido como sensor MAF. Quando o sistema de controle de fluxo de ar é ativado, o PCM deve observar uma alteração no fluxo de ar. Caso contrário, pode haver algo errado com o sistema DIAFCS ou pode haver algo errado com o sensor MAF. Esses códigos são definidos se essa entrada não corresponder às condições normais de operação do mecanismo armazenadas na memória do PCM, mesmo por um segundo, conforme demonstrado por esses códigos de diagnóstico. Ele também analisa o sinal de tensão do DIAFCS para determinar se ele está correto no QON inicial, o intervalo, desempenho da corrente do motor de controle de fluxo de ar de admissão a diesel do código P02EB é definido quando há uma faixa de corrente detectada ou um problema de desempenho no motor de controle de fluxo de ar de admissão de diesel. Poderia ter sido definido devido a problemas mecânicos, danos físicos ao próprio sistema de controle, causando uma falha elétrica, ou elétricos, circuito do motor DIAFCS. Isso não pode ser esquecido no estágio de solução de problemas, especialmente quando se lida com um problema intermitente. As etapas de solução de problemas podem variar dependendo do fabricante, tipo de motor, controle DIAFCS e cores dos fios. Qual é a gravidade deste DTC? A gravidade em todos os casos não será grave, se problemas mecânicos são a causa. A falha típica é a baixa velocidade da marcha lenta. Se houver uma falha elétrica, o PCM poderá compensá-los adequadamente. Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de problema P02EB podem incluir luz indicadora de mau funcionamento acesa apenas possível, velocidade baixa de marcha lenta, símbolo de controle eletrônico de aceleração intermitente, não regeneração do filtro de partículas de diesel para queimar a acumulação de fuligem, não queima a fuligem do catalisador DPF, eventual perda de energia. Reclamar. Quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código P02EB podem incluir aberto no circuito de sinal para o motor, controle DIAFCS, possível curto-circuito, atenção no circuito de sinal para o motor, controle DIAFCS, possível curto-circuito, a terra no circuito de sinal para o motor, controle DIAFCS, possível motor, controle DIAFCS com falha, provável PCM com falha, improvável. Quais são algumas das etapas de solução de problemas do P02EB? Um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico (TSB) do seu veículo. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Em seguida, localize o motor, sistema de controle DIAFCS no seu veículo. Esse motor controle geralmente é parafusado ao coletor de admissão no fluxo de ar de admissão. Uma vez localizado, inspecione visualmente o conector e a fiação. Procure raspagem, fricção, fios desencapados, manchas de queimadura ou plástico derretido. Separe o conector e inspecione cuidadosamente os terminais, as peças de metal dentro do conector. Veja se eles parecem queimados ou têm uma tonalidade verde indicando corrosão. Use limpador de contato elétrico e uma escova de cerdas plásticas. Se for necessária a limpeza dos terminais, deixe secar e aplique graxa elétrica em contato com os terminais. Se um código mecânico foi definido, use um limpador de admissão e um pano limpo para limpar os depósitos de carbono atrás da placa do acelerador do sistema de controle do motor. Pulverize o limpador no pano e limpe os depósitos com o pano.
Nunca pulverize esses depósitos no motor, pois eles podem causar funcionamento deficiente, falhas de ignição e com limpador de admissão suficiente, danos ao conversor catalítico e possivelmente danos ao motor. Se você possui uma ferramenta de digitalização, limpe os códigos de problemas de diagnóstico da memória e verifique se o código P02EB retorna. Caso contrário, é provável que as conexões sejam o seu problema e o código P02EB retornar. Precisaremos testar o DIFCS e seus circuitos associados. Com o que-off, desconecte o conector elétrico do motor. Controle DIFCS. Conecte um fio preto do voltímetro digital ao terminal de aterramento no conector do chicote elétrico do motor. Controle DIFCS. Conecte o fio vermelho do voltímetro digital ao terminal do motor no conector da fiação do sensor DIFCS. Desligue a chave no motor. Verifique as especificações do fabricante. Voltímetro deve ler 12 volts. Caso contrário, repare a energia ou o fio terra ou substitua o PCM. Verifique as especificações do fabricante para obter procedimentos completos de teste no seu veículo específico. Se não tiver certeza, se o teste anterior passou e você continua recebendo um P02EB, isso provavelmente indica uma falha no motor. Controle do DIFCS. Embora um PCM com falha não possa ser descartado até que o motor controle do DIFCS tenha sido substituído, se não tiver certeza, procure assistência de um diagnosticador automotivo treinado. Os PCMs devem ser programados ou calibrados para que o veículo seja instalado corretamente.